Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros presentes. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Confira uma entrevista com a jovem ativista Marcele Oliveira sobre como a periferia e a juventude são as respostas para a crise climática. Em Cuba, a Copa do Mundo movimenta paixões e alimenta o sonho de uma seleção no Mundial. No mês da mulher negra latino-americana e caribenha, a série Terreiros Urbanos em São Paulo traz a força e a resistência de mãe Alessandra Ribeiro. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Tem gente que aprende a falar sobre o clima olhando para o céu. Outras pessoas aprendem olhando para o chão onde pisam. Às vezes é na sombra de uma árvore ou na falta dela que desperta a vontade de transformar o mundo. Foi assim com a jovem comunicadora e ativista Marcele Oliveira, do Rio de Janeiro, escolhida pelo governo brasileiro como a jovem campeã do clima na COP30. Ela defende que as respostas para a crise climática também nascem nas periferias. Em uma conversa exclusiva ao Bem Viver, durante o Caatinga Climate Week, no Recife, ela explicou como a falta de áreas verdes nas comunidades despertou o seu engajamento. Bora conhecer mais na entrevista de Afonso Bezerra. Minha terra, minha consciência. Eu me chamo Marcele Oliveira, eu sou de Realengo, que é um território na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu tenho 27 anos, sou produtora cultural, sou comunicadora e me considero ativista climática. Eu me considero ativista climática porque eu cresci nesse território periférico de Realengo e lá eu sempre reparei que em outras zonas da cidade tinham mais árvores, mais museus, mais áreas de lazer públicas, verdes, que as pessoas poderiam aproveitar. E quando eu voltava para casa, não tinha nada disso. E aí, principalmente essa falta das árvores, assim, isso foi uma coisa que para mim, quando eu comecei a transitar pela cidade do Rio de Janeiro, não fazia o menor sentido, porque quem que mandou tirar as árvores da periferia e por que que isso foi uma decisão arbitrária, porque meu pai não lembra, minha mãe não lembra, meus avós não lembram, então assim, quem tirou a nossa árvore daqui? A partir desse incômodo, eu comecei a perceber que havia uma luta em Realengo sobre a implementação de um parque verde e que essa luta havia passado despercebida para mim na minha adolescência. Mesmo tendo placa, tendo movimentações, assim, sempre esteve lá. É eu que nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado porque eu não me sentia conectada com a Mata Atlântica. Aliás, como que eu ia me sentir? Se as árvores não estavam lá, se os rios estavam poluídos, se a ideia de biodiversidade, eu não conseguia enxergar nem no mercado. Então, para mim, ser ativista climática, me considerar ativista climática, também é me entender como moradora da Mata Atlântica. E foi desse jeito que eu comecei a me enxergar ativista climática a partir do estado do Rio de Janeiro e comecei a frequentar espaços da Organização das Nações Unidas, que são as COPs que falam sobre esse tema, e a pensar sempre como que mais jovens periféricos, seja aqueles que nascem em contextos de muita conexão com o meio ambiente, ou aqueles que, como eu, se desconectaram e querem se reconectar, como que a gente pode contar histórias que compartilhem informação, que defendam a ciência, que combatam o negacionismo e que façam a diferença para um sistema que é muito engessado, muito embranquecido, de pessoas mais velhas e que necessita de um debate que seja intergeracional, de um entendimento que seja sobre a implementação, sobre a adaptação e sobre o resgate das nossas histórias a partir dos nossos lugares. Juventude, comunicação e clima. Eu sou produtora cultural e a forma que eu sei me comunicar é a partir dessa voz que fala alto, dessas gírias que tem a ver com a minha idade e da minha forma de me posicionar, o que eu visto. Essa é quem eu sou. E aí eu entendo que a COP30 no Brasil, na Amazônia, ela também foi um convite para falar do debate de meio ambiente por um olhar do sul global, por um olhar das periferias, por um olhar de quem está sofrendo com os impactos, mas não foi responsável pelas decisões que aumentaram as emissões a ponto da gente estar literalmente superaquecendo agora. Então, eu percebo que a partir do momento que a gente conecta jovens ao redor do mundo e a gente dialoga com esses jovens a partir não só dos dados, mas também do reconhecimento
do trabalho que eles já fazem, que a família deles já protagonizam e de como eles são também parte da ação climática, eu acho que isso muda a chave, porque você convida as pessoas a fazer parte. Ela não precisa dominar os termos técnicos, não precisa ter o crachá, sabe? Ela pode ser uma ativista climática, ele pode fazer parte de um debate socioambiental, a gente pode construir uma narrativa sobre os nossos biomas a partir das nossas vivências, só que ninguém conta isso pra gente, só contam que a gente tem um problema e que alguém tem que resolver. Lá na Conferência do Clima eles têm que tomar uma decisão, mas para a Conferência do Clima chegar nas pessoas, nos territórios, precisa passar por várias instâncias, por exemplo, governamentais. E aí tem a ver com o nosso voto, tem a ver com como a gente se organiza em associações de moradores, organizações de terceiro setor. Então eu entendo que está tudo muito conectado com o debate de democracia, com o debate de direitos e de proteção de direitos das pessoas e da natureza. Soluções climáticas estão na Caatinga. Um dos debates mais fortes na Conferência do Clima é o debate sobre adaptação. Inclusive, é um debate muito travado, porque precisa que pague para que os países possam implementar e escalonar as soluções que eles têm. Alguém tem que pagar essa conta e esses alguém são países desenvolvidos que puderam emitir mais gases, porque também puderam se desenvolver e se industrializar antes dos outros países. Então é uma conversa sobre desigualdade. A gente precisa adaptar porque a globalização foi feita de forma desigual. E aí quando a gente fala de adaptação, as pessoas pegam referências e a Caatinga, ela é uma grande referência para o debate de desertificação. E isso para mim foi uma novidade, porque se eu não sabia que eu morava na Mata Atlântica, se meus pais nunca andaram de avião, como que eu ia conhecer mais sobre a Caatinga? E quem me apresentou a Caatinga foram meus amigos, meus colegas que passaram a, junto comigo, construir esse mandato e a gente começou a entender que existiam soluções de adaptação para essa questão da sazonalidade das chuvas que hoje são uma realidade em lugares que precisam entender essa dinâmica. A Caatinga sabe lidar com a cheia e a seca. E existem lugares onde nunca existiu essa dicotomia e agora existe. E quem é que pode ajudar? A Caatinga. Então a gente está aqui numa Caatinga Climate Week que faz essa memória à COP30, mas também aos outros biomas do Brasil, nesse lugar de que resiliência é também aprender com quem sabe. E aprender com quem sabe no sentido da desertificação, que tem uma COP inteira só para ela que vai acontecer em breve, é olhar para a Caatinga, sabe? É olhar para o semiárido e para outros lugares no mundo que se identificam dessa forma. Se o amor pelo território mobiliza a juventude periférica, tem outra paixão que também reúne pessoas do mundo inteiro, o futebol. Em Cuba, ela tem unido cada vez mais pessoas em torno da Copa do Mundo e alimentado um sonho de ver a própria seleção cubana disputar o Mundial. A gente acompanha mais sobre essa história na reportagem de Gabriel Vera Lopes, com narração de Raquel Seitz. Em Cuba, a Copa do Mundo de Futebol é vivida com uma intensidade que geração após geração só faz crescer. A paixão pelo futebol se transformou em um verdadeiro sentimento coletivo, em um país historicamente apaixonado pelo beisebol, dividindo os corações entre diferentes potências, como Brasil, Argentina e França. No entanto, acompanhar cada partida também representa um desafio. Em meio à grave crise energética enfrentada pelo país e aos frequentes apagões, o acesso aos jogos tem se tornado cada vez mais difícil. Nesse contexto, os cinemas estatais voltaram a abrir suas portas para que os torcedores possam acompanhar a Copa do Mundo. É o que explica o estudante universitário Ricardo Gonzalez. Eu acho que os cinemas participarem disso foi uma das melhores ideias que poderiam ter tido para fazer o povo continuar apoiando o futebol. Porque hoje em dia o futebol é o que movimenta o país de verdade. É um assunto que mobiliza o mundo inteiro. São muitas seleções, muita paixão. O mundo todo se reúne por causa disso. Como falta luz, não tem muito mais o que fazer. Então o povo acaba se reunindo para acompanhar os jogos. E, sinceramente, os cinemas fazem um trabalho muito importante nesse sentido. Em meio a tantas dificuldades, a paixão pelo futebol fala mais alto do que a adversidade. Por trás da torcida emprestada às camisas de outras seleções, bate forte um desejo maior, o sonho de ver a seleção cubana disputar uma Copa do Mundo. Um sonho que desperta otimismo entre os torcedores, como explicam Leandro Herrera Gomes e Gabriela Martínez Ravelo. Claro,
Claro, se Cuba disputar uma Copa do Mundo, você sabe como o cubano é, né? A gente é apaixonado, vive tudo com muita intensidade. E eu tenho certeza de que quando chegar a nossa vez, porque o cubano é o melhor. A gente ainda não jogou muito, mas estamos nessa caminhada. Bom, eu gostaria sim de ver meu país, Cuba, disputando a Copa do Mundo. Não sei exatamente o que falta, porque eu acho que a gente tem muito talento. Tenho amigos que jogam futebol muito bem desde criança, mas sinto falta de investir mais na formação deles, treinar desde pequenos, como acontece em outros países. Assim como aqui se faz com o beisebol, também deveria ser feito com o futebol. Cuba é historicamente uma potência esportiva, com grandes resultados em competições internacionais e um dos maiores quadros de medalhas olímpicas da América Latina e do Caribe. No entanto, a crise enfrentada pelo país nos últimos anos, em grande parte devido ao bloqueio econômico estadunidense, também afetou o desenvolvimento do esporte. O bloqueio acaba se tornando um obstáculo para a formação de novas gerações de jogadores de futebol. É o que explica Dairon Martos. Claro. O bloqueio, sim, afeta porque com o nosso sistema tão bloqueado, fica impossível desenvolver esses meninos. Não tem como fazer esse trabalho. Estamos bloqueados por todos os lados, na alimentação, no transporte, no combustível, em tudo. Enquanto isso, a paixão continua crescendo. O futebol conquista cada vez mais espaço nas ruas, nas casas e a cada grande competição internacional. Os cubanos seguem alimentando a esperança de que um dia seja a própria bandeira de Cuba a estar presente em uma Copa do Mundo. A participação de seleções do Caribe nessa Copa, como Haiti e Curaçao, reacendeu a esperança de milhares de cubanos, como comenta Lázaro Domingues. E agora, com a participação de seleções daqui da nossa região, ficou ainda melhor. Este ano, Cuba até tinha chances de se classificar. O Haiti conseguiu, que é aqui da nossa região, e isso anima a gente. Aqui existe uma verdadeira paixão pelo futebol, como a gente costuma dizer. Muita mesmo. O pessoal adora futebol. Na verdade, posso dizer que hoje o esporte mais assistido em Cuba é o futebol. Antes era o beisebol, mas agora é o futebol. E sabe outra paixão que também une pessoas? Comida boa. Então bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar um crumble de maçã, uma receita deliciosa, daquelas que não se perde nada. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje com uma receita gringa, crumble de maçã. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 3 maçãs grandes, 150 gramas de amido de milho, 200 gramas de açúcar, canela em pó, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga. Hoje a gente está de festa porque todos os nossos ingredientes vêm do armazém do campo, inclusive esse aqui, nossa maçã. Na receita original, pede para tirar a casca, só que a gente vai aproveitar o fato de ser orgânico. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar nossas maçãs em cubinhos. Com calma, a gente tira essa parte das sementes e esses 2 pedacinhos aqui, juntos, a gente faz um chá de maçã. Do mesmo jeito, se a gente não usasse a casca, faz um chá. Aqui que a gente faz? Polvilhar amido de milho, 50 gramas do açúcar e canela, quanto o coração mandar. E aqui a gente faz isso. O amido retém o líquido de nossa maçã durante o cozimento, então ela vai ficar suculenta. Aqui a gente ajeita, ela vai ficar assim. E aqui vem a diversão. A gente vai juntar farinha de trigo. O importante dessa receita é que nesse momento as quantidades dos 3 ingredientes sejam as mesmas. 150 gramas de açúcar, 150 gramas e 150 gramas de manteiga. E a parte divertida, por quê? Que a gente vai trabalhar com as mãos. A gente vai fazer uma farofa, que tudo fique bem juntinho, farinha, açúcar e manteiga.
Tá vendo? A gente já tem nossa farofa. E agora é só colocar por cima de nossas maçãs. Olha, essa aqui é uma versão, tá? Pode ser que na versão original seja mais complexa. Prontinho. Aqui a gente vai ao forno, 180 graus, até dourar. Deu nosso tempo. Linda da vida. Uma dica. Se você fizer uma forma mais larga, ela vai ficar mais baixinha. Então aí ela se vai levar uns 30, 35 minutos. Aqui foram 45, porque ela está muito alta. Tá vendo? E aí a gente deixa esfriar um pouquinho, uns 15 minutos, que ela está bem alta, para ela conseguir ter essa crocância na parte de cima. Combinado? Essa sobremesa, além do nome que parece muito difícil, ela é bem fácil, bem prática. A gente pode confeccionar ela, fabricar ela com qualquer farinha. Não precisa ser farinha de trigo, pode ser farinha integral, farinha de arroz. E vai funcionar do mesmo jeito. Essa versão é bem fácil, bem aconchegante de fazer com todo mundo, se melecando dentro da cozinha. E é saudável. Então, bora fazer? A gente pode fazer com outras frutas, mas isso vai ser em outro programa que a gente vai falar dessas coisas. Se você gostou, tenta, entra na cozinha e faz. Marca a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chevre Restaurante, mas sabe, né? Agora, minha vez. Mas antes disso, vem cá, eu quero te mostrar como que ela fica por dentro. Ó, macia por dentro e crocante por fora. Se você quiser servir ela com sorvete, com um docinho de leite, já aí tem 1500 variações. Uma delícia! Julho chegou e no mês que celebramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Bem Viver exibe um corte especial da série Terreiros Urbanos em São Paulo. No primeiro episódio, conhecemos a trajetória de Mãe Alessandra Ribeiro, do Centro de Estudos de Matriz Africana Mamãe Cambinda e Cabocla Jurema, em Campinas, interior de São Paulo. Liderança da Casa de Cultura Fazenda Roseira e do Jongo Dito Ribeiro, ela mostra como o cuidado e a ancestralidade são a força motriz para transformar o território. Eu me sinto muito honrada de ter pessoas que confiam em mim e, de alguma forma, entregam as suas vidas para que eu as auxilie. E eu sou grata de todo dia lembrar elas que tudo que elas têm é delas mesmo. Nessa mata tem 7 folhas, tem rosário de Nossa Senhora, aroeira para São Benedito. São Benedito que nos valha nessa hora. Eu sou Alessandra Ribeiro, nasci aqui na cidade de Campinas, numa família muito religiosa desde muito cedo. Na Umbanda, as minhas origens foi de uma Umbanda familiar, onde a espiritualidade que nos deu caminho em todos os processos, uma casa de preto velho, sendo essa linha que deu a condução, Templo de Umbanda, Mãe Joana 3 Estrelas. Filha da querida Mãe Edna do Oxum. Foi lá que eu fui iniciada no candomblé e virei a dar Ogum. Estive com ela até meus 7 anos de santo, até quando ela fez a passagem. Aí depois continuamos a casa, onde há 8 anos eu estou à frente do Centro de Estudo de Matriz Africana. Mamãe Cambinda e Cabocla Jurema, minha casa de preto velho e caboclo, né? Por conta dessa mata que tem aqui, não tem jeito. Jurema gritou e falou, eu também quero. E eu também estou hoje nas águas Nagoijexá. E hoje tem meu terreiro de candomblé, Ileaxé Ogum Jaoni, que é um terreiro Nagoijexá, das águas da Mãe Terezinha de Oiaelebá, em São Félix, Bahia. Então eu me tornei médium com 10 anos para 11, comecei a me desenvolver espiritualmente. E desde então me dobro a essas ancestralidades que guiam a minha vida. Com fé, com Jesus, Maria.
Maria José. Nesse caminhar ancestral, eu reencontrei com a ancestralidade do meu avô, que era jongueiro, que eu não conheci em vida, mas que deixou essa herança cultural, né? Então, como muitos terreiros de candomblé tem jongo, tem jexá, tem maracatu, aqui é uma casa de jongo, de preto velho, de caboclo e de jongo. Nós cultuamos e cuidamos dessa prática cultural, que é um patrimônio brasileiro, há 22 anos, aqui na cidade de Campinas. Mas numa escala muito mais ampliada, macro, né, nessa sociedade que trouxe mais de 4 milhões de pessoas escravizadas num ato tão agressivo, você tem uma Constituição brasileira que também estabiliza e evidencia que práticas culturais como o jongo é um patrimônio porque gera identidade, porque gera pertencimento, porque gera autoestima para pessoas. Você está dizendo para essa sociedade que é também europeia, que é também de diversas outras matrizes, que tem duas, uma que sempre esteve aqui, que são as matrizes indígenas e ameríndias, e que essa matriz africana que é diversa, que passa pelo povo tradicional, povo de terreiro, e povo do jongo, povo do maracatu, povo de tanta coisa que essa matriz fez, que talvez nosso país ainda está aí, né? É porque eles também sempre estiveram. Pisa na tradição, pisa na tradição. E quando chego na roseira, pisa na tradição. E aqui foi uma fazenda de café que teve escravizados, depois chegaram os migrantes, depois chegaram os criadores de gado, e depois chegou a gente, né, falando e usando essa materialidade para contar a história da nossa diáspora preta e dessa cidade que é considerada a última abolida escravidão. Então, para a gente ter a oportunidade de contar nossa história a partir daqui é muito simbólico, né? A ancestralidade nos trouxe para fazer essa luta e hoje essa casa é nossa. É uma casa de cultura em gestão compartilhada com a Prefeitura Municipal de Campinas, mas uma gestão majoritária de mulheres negras que dão o tom do matriarcado, né? A necessidade de direito para todos e enfrentamento ao racismo fez com que aqui a gente olhasse a educação, a cultura e a cosmopercepção, cosmovisão ambiental como 3 elementos que a gente não ia abrir mão em hipótese nenhuma. Então a gente começa a focar escolas como um espaço para ensinar jongo, mas para fazer a flexibilização com a Lei 10.639, de falar sobre preto, de falar sobre valores, sobre beleza, sobre comida, sobre dança, sobre o importante que era ser uma criança preta de cabelo crespo e essas crianças podendo nos ver lá na escola, mas vir para esse lugar e ver corpos pretos, coloridos, contando a história dela. Aqui a gente tem nossas nascentes na área da PP, né? Então a gente chama aqui de caminhos de Oxum e aqui o caminho de Oiá. E esse caminho é uma trilha também que as crianças fazem, né? Que chega lá em cima na entrada da casa. Pensando de uma forma estruturada, né? Que a gente vive num país que é racista, classista, machista, com tantos ismos,
né, que discriminam, que dividem, que roubam, que acumulam, e que são coisas que não constroem uma sociedade igualitária para todos. E, em contrapartida, você tem a oportunidade de vivenciar culturas, práticas religiosas, que são atravessadas por inverso disso, numa medida direta, você tem a possibilidade de transformar e gerar, seja no seu útero, ou na sua comunidade, ou na sua roça, ou no seu ilê, no seu terreiro, pessoas melhores, que vão ter outras epistemes de olhar esse mundo, onde não é só seu próprio umbigo, e que também ele não tem que estar sozinho para fazer os enfrentamentos do que ele tem medo. Ele pode segurar a mão do outro, a gente pode fazer junto. Então, eu acho que quando você desde pequeno aprende que você pode fazer junto, você pode dividir que não vai faltar, muito pelo contrário, talvez sobre muito mais para todo mundo, você inverte a lógica, você já constrói pessoas melhores. Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. A gente teve uma missão, um legado, e que esse legado está sendo construído diariamente. Porque da onde eu venho, vieram muitos antes mesmo, até chegar na terra, na água, no ferro, no mar. Então, se todo esse cosmos se torna presente ainda hoje, com tudo que a gente, quanto ser humano, né, desconectado disso, prejudica a natureza, o clima, e tá tudo isso aqui ainda, não dá para eu falar para tudo isso que tá dentro de mim, falar, cansei. Então, eu só agradeço. E a gente também agradece a mãe Alessandra por toda a sua luta e a essa série primorosa. Nos próximos programas tem mais, mas você pode conferir os episódios de Terreiros Urbanos na íntegra no YouTube do Brasil de Fato. Não deixe de assistir, tá lindo! E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, tem uma versão no rádio, na 98.9 na Grande São Paulo. E também um podcast especial na sua plataforma de áudio favorita. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais aqui na sua telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Eu te espero. Tchau!